Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson Henrique, sou professor de programação e banco de dados e o intuito desse vídeo é desenvolvermos aqui um projeto bacana utilizando a linguagem PHP e o banco de dados MySQL, e eu vou estar explicando para vocês como funciona o padrão, né? A arquitetura MVC utilizando o PHP puro, beleza? Então nós vamos desenvolver aí um projeto bem interessante, e para isso nós vamos aqui, eu já tenho instalado, mas nós vamos utilizar o XAMPP, que eu vou abrir aqui, o XAMPP Server, muito fácil de você baixar e instalar. Vamos aqui dando o start aqui no Apache e no MySQL. E também para o desenvolvimento ali, para a escrita aqui dos nossos códigos, vamos estar utilizando aqui o Apache NetBeans 19, tá? Poderia até baixar um NetBeans mais recente, mas eu dei preferência aqui ao NetBeans 19, que já está de bom tamanho e é um ambiente de desenvolvimento integrado que já vai nos ajudar em praticamente tudo, beleza? Então vamos aqui inicializar o NetBeans, vamos criar aqui o nosso projeto. É um projeto simples, tá? Um banco de dados onde vai envolver apenas aí duas tabelas, uma tabela chamada usuário e a outra tabela chamada nível de acesso ou acesso, tá? E bora lá, vamos aguardar um pouquinho. Agora sim, o programa ele abriu, tá? O programa é bem simples, você tem aqui a barra de menu, nós temos aqui uma área principal onde as nossas páginas, nossos códigos aí, eles serão abertos. Aí nós temos aqui três abas, que é Projects, Files e Service. Nós a princípio vamos criar aqui o nosso projeto com o botão direito aqui na janela Projects, vamos clicar com o botão direito e vir aqui na opção New Project. A tecnologia que nós vamos utilizar aqui, a linguagem é o PHP, PHP Application. Next. Observe que aqui ele pergunta para a gente qual vai ser o nome do nosso projeto. Vamos colocar aqui chamar de projeto web, tá? Projeto web, e ele já está salvando ali numa pasta no local certo, ó. Ele já está entrando ali no diretório do XAMPP, dentro da pasta pública htdocs, ele está criando ali uma pasta chamada projeto web. A versão do PHP que nós estaremos utilizando aqui é 8.2, tá? E a encodificação padrão é o TF8. Beleza. Vamos simplesmente clicar em Finish para finalizar aí, para que ele crie aí o nosso projeto, tá? E vocês vão ver que bacana a gente trabalhar aqui com a linguagem PHP, é muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, segurando a tecla Alt e rolando o scroll para cima 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Temos aqui um zoom bacana, um zoom ideal, tá? Deixa eu deletar aqui esses comentários. Essa página index a gente vai estar utilizando para fazer os devidos testes aí, quando a gente for testar o nosso código, tá? Então, vamos criar aqui. Veja aqui que no lado esquerdo, na janela Projects, nós temos toda a estrutura aqui da árvore do nosso projeto. Nós temos Source Files, que é a nossa pasta raiz, e dentro da pasta raiz nós temos o Index. Eu vou até fechar aqui. Mas aqui no Source File a gente vai criar aqui alguns diretórios importantes, tá? Então vamos aqui com o botão direito, New Folder. Vamos criar aqui uma pasta que nós vamos chamar de Model, que é onde nós vamos aí modelar as nossas classes, né? Criar aí as nossas classes. Novamente, botão direito em Source Files, New Folder, vamos criar uma pasta chamada View.
que serão as nossas telas aí, tá? Então, botão direito, New Folder, vamos criar uma pasta chamada Controller, que serão aí os arquivos que vão fazer, vai criar a ponte, né? Vai fazer a ponte entre o nosso back-end e o nosso front-end. Na verdade, ele é o controller que vai ter os arquivos responsáveis ali por inserir, atualizar, excluir, selecionar pelo ID. Então eles vão ser os arquivos que vão os arquivos que vão pegar ali as informações das nossas views e vai interligar essas informações aí, comunicando com as requisições aí no banco de dados, tá? Então bora aqui finalizar. E teremos também aqui, ó, botão auxiliar. Não sei se a gente vai chegar a usar, mas vamos criar aqui uma pasta underline. Nós teremos ali os nossos assets, tá? Assets. A princípio eu vou deixar essa pasta vazia, tá? De assets. Beleza, estamos aqui com a nossa estrutura de pasta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos modelar o nosso banco de dados lá no nosso servidor, né? lá no nosso phpMyAdmin. Então deixa eu minimizar. Aqui nós vamos abrir o navegador. Eu estou aqui com o serviço aberto, vou até minimizar, tá? Estamos aqui com o nosso. Vamos abrir aqui o nosso navegador e vamos verificar se o servidor está funcionando, simplesmente digitando aqui o comando ou o endereço localhost, que é servidor local. Beleza. O XAMPP está rodando. Vamos clicar aqui em phpMyAdmin. phpMyAdmin. Vamos aguardar aí inicializar o serviço, que na verdade esse é o programa, né? Esse é o software que nos permite ali termos acesso ao nosso sistema de gerenciamento de banco de dados, o qual é o MySQL, tá? Tá demorando um pouquinho, além do esperado. Beleza, abriu. Aqui no nosso phpMyAdmin, nós vamos clicar aqui em bancos de dados e vamos criar o nosso banco de dados, que eu vou chamar esse banco de dados aqui de projeto underline web. Esse vai ser o collection dele, é o TF8MB4 General CI. Vamos criar. E aqui dentro desse banco de dados, nenhuma tabela foi encontrada. Vamos criar a nossa primeira tabela, a qual chamaremos de acesso. E ela terá apenas duas colunas, tá? Então, apenas duas colunas, dois campos, né, dentro dessa tabela. Vamos criar. O primeiro campo aqui nós vamos chamar de ID. E o segundo campo aqui vamos chamar de nível underline acesso. O tipo de dados do primeiro campo é inteiro, do segundo é varchar. Não vamos colocar um tamanho padrão aqui no ID, mas aqui no varchar vamos colocar 20, tá? E que mais? Aqui nessa coluna aqui no AI, ó, que é o auto incremente, vamos marcar para o primeiro campo aqui, vamos marcar o checkbox aqui de auto incremente. Automaticamente ele vai transformar esse campo num primary key, tá? Então essa será a nossa chave primária. Pronto, tendo feito isso, vamos clicar em salvar para criar essa tabela. Tá aqui tabela nível acesso criada dentro do banco de dados acesso. Espera aí, projeto. A nossa tabela acesso criado, desculpa, aqui no nosso banco de dados projeto web. Então vamos criar agora a nossa outra tabela, a qual se chamará usuário. Não é usuário, deixa eu tirar aqui.
usuário, a qual nós teremos aí quantos campos, se eu não me engano, vai ter o ID, nome, login, senha, 5 campos. E nós teremos aí o ID acesso também, que é a chave estrangeira. Então vamos criar. Aqui nós teremos o primeiro campo, que é o ID, o segundo é o nome, que é o nome do usuário, o nome completo, né? O login, que ele vai utilizar para poder fazer o login no sistema, senha, e o último aqui nós teremos o ID underline acesso, o qual será a nossa chave estrangeira dentro dessa tabela. O primeiro campo aqui é do tipo inteiro, mas não vamos definir tamanho. O nome vamos colocar aqui 150. Login vamos colocar 30. Senha 18. E o de acesso, não vamos definir também um tamanho específico. Agora, aqui, ó, aqui um pouco mais para a esquerda, na barra de rolagem, o primeiro campo ele será um autoincremente, uma chave primária. Mas esse último campo aqui, ó, ele será o que? Ele será um índice. Então vamos marcar aqui ele como um index, que ele vai ser a nossa chave estrangeira. Vamos executar. Então transformamos este campo, que será uma chave estrangeira, em um índice. E aqui na caixa nula a gente vai permitir valor null. Então vamos marcar aqui essa opção null. Tendo feito isso, vamos apenas salvar agora aqui a nossa tabela usuário. Beleza. Vamos aqui no projeto web. Vamos clicar no banco de dados projeto web. Vamos vir aqui em cima, ó, em mais, e vamos dar uma espiada aqui no designer, né? Então nós temos aqui as nossas duas tabelas. Ó. Temos a tabela acesso, temos aqui a tabela usuário, mas elas não estão relacionadas uma com a outra. A gente ainda não criou o relacionamento que faz com que a chave estrangeira faça referência à chave primária. Então vamos fazer isso agora. Vamos clicar aqui na tabela usuário, vamos aqui em estrutura e vamos aqui em visão de relações. Aqui em visão de relações vamos dar um nome para essa relação, né, para essa constraint, chamar de FK underline usuário underline acesso, onde o onDelete vai ser setNull e o onUpdate vai ser cascade. Essa minha coluna que representa a chave estrangeira, que é o ID acesso, no meu banco de dados projeto web, vai fazer referência lá na minha tabela acesso ao ID, que é chave primária. Simples assim, tá? Vamos clicar em salvar. Tá lá. Ele criou agora o relacionamento entre tabelas. Vamos aqui acessar o projeto web, né, o banco de dados, e vamos novamente lá em mais designer. Opa! Tá um pouco aqui embaixo, deixa eu subir aqui um bocadinho, né? Deixa eu subir um pouco. Então, nós percebemos agora o seguinte, ó, que essa tabela acesso está tendo um vínculo aqui, um relacionamento com a minha tabela usuário, onde essa chave estrangeira está fazendo referência a essa chave primária na minha tabela acesso, tá? Então, a chave estrangeira ID underline acesso faz referência à minha chave primária, está fazendo referência à minha chave primária chamada ID na minha tabela acesso. Agora está tudo ok. Pronto. Tendo modelado aqui o nosso banco de dados, criado aqui as nossas tabelas, vamos minimizar, vamos voltar lá para o Apache NetBeans e vamos aqui agora criar as nossas classes. Lembrando que as nossas classes são entidades que representam as tabelas do nosso banco de dados. Então aqui no meu banco de dados eu tenho a tabela acesso,
a qual preciso modelar uma classe que vai ter esses dois atributos aqui, ó, o ID e o nível de acesso. E também precisamos aqui modelar a tabela usuário, né? No caso a classe usuário, que terá aqui esses 5 atributos, que é o ID, nome, login, senha e o ID de acesso. Lembrando que os tipos de dados aqui, ó, pessoal, o tipo de dado aqui eu esqueci de mudar, ó. Então vamos fazer uma alteração aqui. Nome, login e senha está como inteiro. Então vamos clicar aqui em usuário, vamos em estrutura. Então aqui no nome eu vou clicar em alterar. Aqui não é inteiro, tá? Aqui é varchar. Então vamos aqui salvar. Mesma coisa, vamos fazer aqui para o login e para a senha. Tá? Login, alterar, mudar aqui o tipo de dado para varchar. Bem visto lá na hora, né? E senha também é varchar. Então vamos clicar no lapisinho aqui, alterar e mudar o tipo de dado para varchar. Ok. Agora sim, tá perfeito. Vamos voltar lá para projeto, mais designer. Agora sim, acredito que esteja tudo nos conformes. Agora sim, ó, baixar, baixar, baixar. Lembrando que essas tipagens aqui, ó, elas têm que ser a mesma quando eu for declarar os atributos lá nas minhas classes. Então, bora começar aqui modelando a nossa classe acesso, tá? Aqui dentro da pasta Model, vamos clicar com o botão direito, New. Vamos vir aqui em PHP Class e o nome dessa classe será acesso. Nome de classe sempre inicia com letra maiúscula. Se for um nome composto, as duas palavras iniciando com letra maiúscula. Certo? Clicamos aqui em Finish. Segurando o Alt e Scroll para cima 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vamos apagar esses comentários aqui, ó. E vamos aqui apagar esse comentário e vamos declarar aqui os dois atributos que nós temos lá na tabela. Lembrando, lá na tabela do banco de dados, lembrando que os atributos é o ID e o nível underline acesso, tá? Então bora lá. Vão ser atributos com encapsulamento privado. Então private. O tipo, né, a tipagem de dado inteiro. Private int. E o nome, né, do campo ou do atributo é ID. Então private int ID. Deixa eu ver se é só isso mesmo que eu tenho que colocar. Private int, né, é privado tipo inteiro ID. Isso mesmo. E nós teremos aqui um private string a nível underline acesso. Opa, ponto e vírgula. Então estamos aí com os dois atributos. Precisamos dos getter e setters. Os métodos getter e setters são métodos que permitem ali com que nós, no caso dos setters, que nós venhamos a passar valores para esses atributos, no caso o ID e o nível de acesso. E os getters são métodos que permitem recuperar o valor que foi passado, ou seja, retornar o valor que esses atributos estão armazenando, tá? Então aqui no NetBeans é interessante que a gente pode gerar o getter e setter automaticamente, a gente não precisa digitar esses métodos. Então se a gente clicar com o botão direito, a gente pode vir aqui em Insert Code, ou a tecla de atalho Alt Insert, ó, e vamos aqui na opção Getter and Setter. Vamos marcar todos os atributos, dar um OK, tá lá os métodos Getter e Setter prontinhos, todos digitados. Bacana, bacana, bacana. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós precisamos aí criar uma classe que vai... Ainda não. Vamos agora modelar a classe usuário.
Depois a gente pensa na questão do DAO, tá? Então, botão direito, dentro da pasta model, new, PHP class, o nome dessa classe será usuário, sem acento, tá? E começando com um maiúsculo, finish, 1, 2, 3, 4, vamos apagar esse comentário, tá? E vamos aqui declarar os atributos, lembrando que nessa classe usuário nós teremos 5 atributos: ID, nome, login, senha e ID underline acesso, que é a chave estrangeira, tá? Então bora lá. Private int ID, private string nome, então atributo nome, private string login, private string senha, senha, e por último aqui o último atributo, private int id underline acesso, que é a chave estrangeira. Também temos que aqui criar, né, os métodos getter e setter. A gente já sabe como faz. Botão direito, insert code, getter e setter, marca todos os atributos, ok, está aí, belezinha, maravilha, a nossa classe modelada. Você vê que são muitos métodos, né? Como são 5 atributos, serão 10 métodos, 5 getters e 5 setters, tá? O interessante é que o PHP 8 ele já nos permite aqui fazer uma tipagem, né, nos nossos atributos, inclusive quando ele está retornando, qual é o tipo de dado que ele tem que retornar, tá? Isso é inovador aqui com a linguagem do PHP 8, tá? Beleza, o que acontece agora? Nós precisamos criar uma classe. Com essa classe ela vai fazer o que? Ela vai, deixa eu até clicar aqui no banco de dados projeto web, ela vai fazer uma conexão com o nosso servidor, acessando ali o nosso banco de dados. Então essa classe ela utiliza um objeto do tipo PDO, que já é um objeto que nós temos aí nativamente na linguagem PHP, que é um objeto que permite que nós venhamos a criar uma instância de uma conexão com um SGDB, com um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Já é uma biblioteca pronta, já é uma classe pronta, e essa classe já tem seus métodos e já possui ali os seus atributos próprios, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre a questão do objeto PDO, eu tenho no meu portal EAD um curso completo de PHP, ensinando desde da base da linguagem até o desenvolvimento de um projeto final, todo orientado a objeto. Apesar de que aqui a gente vai aprender um pouquinho, né? Apenas seria um voo panorâmico em comparação ao que eu trago ali no curso, tá? Então bora lá, vamos aqui criar a classe, tá? Lembrando que eu tenho aqui o meu servidor, que é o 127.0.0.1 ou localhost. O usuário que nós utilizamos para poder acessar aqui nosso SGDB, o usuário padrão que a gente utiliza, tá? Vamos ver aqui em privilégios, ó. Não tive acesso aqui, deu algum erro. Mas o usuário padrão que nós utilizamos aqui é o usuário root, e não tem aqui o usuário root, e nós não utilizamos senha, tá? Nós não utilizamos senha. Aqui, ó, contas de usuário. Então é só clicar aqui em
servidor e vir aqui em conta de usuário. Nós utilizamos isso aqui, ó, root, e sem senha. Nenhum aqui tem senha, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Então bora lá modelar nossa classe. Botão direito aqui na pasta Model, New, PHP Class. Vamos chamar essa classe de Conecta, com C maiúsculo. Vamos dar um Finish. 1, 2, 3, 4. Vamos aqui apagar esses comentários. E aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um atributo, ao qual esse atributo ele vai armazenar essa instância de conexão com o nosso objeto PDO, né? Ou seja, ele vai armazenar o objeto PDO, que é a própria conexão que nós vamos fazer. E vai ser do tipo privado. Então, private vai ser, além de ser do tipo privado, vai ser estático. Private static. Ele vai armazenar um objeto do tipo PDO, tá? Mas é interessante que aqui, antes do tipo de dado que ele vai armazenar, a gente precisa colocar um interroga, tá? E o nome do objeto a gente vai chamar esse esse atributo de com. E vamos passar um valor padrão lá para ele, que é um padrão, que é o valor null, tá? E nós vamos ter um método. Esse método vai ser responsável pela conexão com o banco de dados. Ele vai pegar essa conexão com o nosso servidor, com o nosso banco de dados. E vai ser um método privado também, estático. Private static. Ele vai retornar. Ele é uma function, tá? A gente vai chamar de pegar conexão e ele vai retornar um objeto do tipo PDO. Então a gente pode passar isso aqui na function. É interessante porque isso aqui é uma novidade na linguagem, né? A gente passar qual o tipo de objeto, qual o tipo de dado que ele vai retornar em uma determinada função, em determinado método da classe. O que acontece? Não teria sentido eu tentar fazer uma conexão sem antes verificar qual é o valor que está sendo armazenado atualmente nesse atributo com. Então eu preciso verificar se esse atributo ele é igual a null. Se ele for, eu faço a conexão. Se não for, não precisa fazer a conexão novamente. É um desgaste de memória desnecessário, tá? Então, se para fazer referência a um atributo e a um método estático dentro da própria classe, nós utilizamos a palavra reservada self. Self, dois pontos. Se self com for igual, que é o idêntico, né, a null, se ele for igual a null, espera aí, deixa eu voltar aqui, se ele for igual a null, abre chave, fecha chave. Aí sim, se ele for igual a null, eu faço a conexão. Se não, não preciso fazer a conexão novamente. Aí eu vou colocar essa conexão dentro de uma estrutura de tratamento de erros conhecida como try. É só você escrever try, segurar o Ctrl e apertar a barra de espaço. Aí você vai dar um Enter. O exception que ele vai retornar aqui é o PDO exception e não só o exception, tá? E eu vou mudar aqui o nome da variável para E. Então tente o quê? Tente fazer uma conexão com esse servidor. Caso ocorra uma exceção, me mostre a mensagem de erro, tá? Então vamos tentar fazer a conexão. Para fazer a conexão com o objeto PDO, vamos aqui instanciar o objeto PDO, new PDO. Eu vou precisar passar algumas informações para ele. Eu preciso passar o DSN, tá? que é a string de conexão com o meu SGDB, que eu vou mostrar para vocês como é que se faz, tá? A gente precisa passar também o username e a senha. Então eu preciso dessas três informações aqui. O DSN do MySQL, ele se dá da seguinte forma. Não é DNS, tá? Cuidado, é DSN, que é domain alguma coisa. É a string de conexão. É o seguinte.
A gente primeiro diz qual é o banco de dados, ou seja, o meu banco de dados é o MySQL. Dois pontos. Aí nós chamamos aqui o host para passar com o igual qual é o meu host, qual é o meu servidor. A gente já viu lá que o nosso servidor é o localhost, ponto e vírgula, e o nome do nosso banco de dados, dbname, que é igual. Eu não estou lembrado agora do nome do nosso banco de dados, mas se não me engano é projeto underline web. Projeto underline web. Beleza, então nosso DSN está aqui. Precisa agora passar o username. Colocar aqui aspas duplas. E o nosso username. Opa! O nosso username, na verdade, é root, né? ROOT. E a senha, deixa eu apagar aqui, é vazia, não tem senha. Não sei se vocês lembram, mostrei para vocês que não tem senha, né? Então, essa instância do objeto PDO precisa armazenar em algum lugar. Onde é que eu vou armazenar? No atributo com, nesse atributo aqui da classe. Então, self com recebe a instância de conexão, né, com o nosso banco de dados. Espero que dê certo, né? O que acontece? A gente pode ir aqui diretamente do self-con, que é um objeto do tipo PDO, já chamar alguns métodos, invocar alguns métodos. Por exemplo, self self-con, setinha para o lado, aponta para o método. Aí nós temos vários métodos que já pertencem aqui à classe PDO. Vários mesmo. Nativos, setAttribute, rollback, quote, query, prepare, last insert id, transaction, get variable drivers, get attribute, exec, error inf, commit, begin transaction, transaction, né? Transaction. Mas a gente vai chamar esse aqui, ó, o setAttribute. E nós vamos chamar dois atributos aqui que na verdade são constantes da classe, que vão ser importantes para nós. A PDO dois pontos. O primeiro vai ser esse aqui, ó, o attr ermode, tá? PDO dois pontos. Aí nós, para tratarmos aí os erros de exceções, vamos chamar o ermode exception. Então toda exceção que ocorrer ali durante o meu sistema, qualquer operação que eu venha fazer ali de editar, de inserir, de selecionar, se ocorrer algum erro, ele vai trazer esse erro por conta que eu estou aqui trazendo, né? Eu estou setando aqui esses atributos que pertencem à classe PDO. Outra, quando eu for fazer as minhas consultas, utilizando ali o método, ali a instrução SQL select, eu preciso retornar esses dados em algum formato. Então a gente já vai estabelecer isso aqui, ó. Self self-com, aponta para o método setAttribute. Nós vamos chamar aqui o PDO dois pontos, que é o attribute attr default fetch mode, ou seja, qual é o tipo o modo, né, de padrão em que eu vou buscar esses dados. E vamos chamar aqui o PDO dois pontos, vai ser um fetch obj, ou seja, todas as consultas ele vai retornar dentro de um objeto, que no caso aqui do PHP, ele vai criar um objeto que a gente chama de objeto, que é o objeto dinâmico, né, que ele já cria para a gente, tá? Beleza. Tendo feito isso, caso ocorra alguma exceção, vamos dar uma mensagem aqui no eixo, né, no echo. Opa. Pedir para que ele exiba qual foi o erro. Erro, dois pontos. Aqui do lado de fora a gente vai concatenar com a variável e, chamando o método getMessage, ou seja, retorna para mim a mensagem de erro, caso ocorra alguma exceção.
Bem, se ele verificar que não tem conexão, tentar fazer a conexão e a conexão for bem sucedida, depois aqui do fechamento da chave do if, a gente vai retornar. Retornar o quê? O que eu preciso retornar? Um objeto do tipo PDO, que é o próprio self_com. Pronto, está lá. Criado aqui o nosso primeiro método, que é o método que vai pegar a conexão. Aí, o que acontece? Toda vez que eu for ali utilizar uma rotina ali no meu sistema, por exemplo, seja para inserir, eu quero inserir aqui, eu quero deletar, eu quero atualizar, eu quero selecionar os dados. Isso aí a gente chama de comandos DML, né? que são os comandos do SQL que manipula ali os dados da minha tabela. Então, toda vez que eu for utilizar, eu preciso estar utilizando nesta conexão que ele fez com o servidor, mas nós temos um método do objeto PDO que é o método prepare, que ele já prepara um statement, né, uma query, para que ela seja executada. Então, nós vamos criar um método. Ele não vai ser privado, ele vai ser protected, tá? Ele vai ser estático, static function. Vamos chamar aqui de prepara SQL, tá? E ele vai receber um parâmetro que a gente vai chamar de query, ou seja, a query que será executada. Então, o que esse método ele vai retornar? O que o método prepare ele retorna? Ele retorna um objeto do tipo PDO statement, tá? É um statement PDO. Então, é isso que ele vai retornar. Então, return o que? Retorna nessa self pegar conexão, ou seja, nesse método, apontando para o método prepare, ou seja, preparando essa query dentro dessa conexão que já foi feita aqui com o meu servidor no banco de dados. Então, já prepara, já retorna já essa query já preparada, já prontinha para ser executada como uma instrução SQL para mim, tá? Então vamos salvar, vamos aqui eliminar os códigos em branco, vamos salvar novamente, beleza. A nossa classe ela está modelada, mas o que acontece? Essa classe ela nunca será instanciada em forma de objeto. Por quê? Eu posso utilizar esse método aqui, que é protegido, sem precisar instanciar o objeto, desde que a outra classe que vai utilizar o método seja filha dessa classe, seja uma filha da conecta. Aí a gente entra no conceito de herança. E como eu nunca vou instanciar um objeto dessa classe, eu posso assinar essa classe como uma classe abstrata. Ela é apenas uma classe de abstração. É um abstract class, tá? Então vamos salvar e vamos fazer o seguinte, ó. Existe um padrão, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é dentro da orientação objeto. Dentro da orientação objeto, tá difícil aqui. Dentro da orientação a objetos, o que seria o DAO? O modelo DAO, né? O que a gente chama de DAO. Em programação orientada a objetos, a sigla DAO significa Data Access Object, ou seja, é um padrão de projeto que atua como uma camada de abstração entre a aplicação e a fonte de dados, como um banco de dados, permitindo que a aplicação manipule os dados sem precisar conhecer os detalhes da implementação da fonte de dados. Isso é bem interessante. Por quê? Porque, em resumo, o DAO ele faz o quê? Ele separa a lógica de acesso a dados da lógica de negócio. Isso torna a aplicação mais flexível e mais fácil de manter. Fornece uma interface consistente para acessar diferentes fontes de dados. Então, a aplicação não precisa se preocupar com as particularidades de cada banco de dados. E facilita a troca de fontes de dados. Se for necessário mudar para um banco de dados diferente, a mudança será limitada ao DAO, sem afetar o resto da nossa aplicação, tá?
Então nós vamos criar aqui as nossas classes DAO, que são classes que serão filhas dessa nossa classe conecta, porque a gente precisa desse método prepara SQL para poder criar lá dentro das nossas classes DAO as nossas rotinas, que é o método inserir, o método editar, o método selecionar, tá? Então bora aqui, começando aqui com acesso, a gente vai criar aqui a classe chamada acesso DAO. Então vamos aqui com o botão direito, new, php class, e vamos chamar de acesso. Lembrando que DAO é DAO em maiúsculo, tá? Vamos dar um finish. 1, 2, 3, 4. Segurando o Alt e Scroll para cima para dar um zoom, tá? E como essa classe ela vai ser, eu vou até mostrar uma coisa aqui interessante para vocês. Já vamos aqui testar as nossas classes na nossa interface pública, como se fosse aqui a nossa view, tá? A nossa view principal. Essa classe acesso DAO, ela tem que ser filha de conecta. A gente utiliza a palavra reservada extends e chama aqui conecta. A nossa classe conecta. Beleza, ela está sendo filha de conecta, mas deixa eu só salvar aqui e mostrar uma coisa para vocês, que eu já posso instanciar um objeto dessa classe. Então vamos aqui no index, aqui 1, 2, 3, 4. Aí aqui dentro nós já vamos fazer alguns testes. Deixa eu colocar aqui um H2, tá? Testando a classe acesso DAO, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Antes de instanciar qualquer objeto de classe, eu preciso dar um include once dessa classe. Então, Ctrl / espaço, eu vou aqui na pasta model, eu vou pegar aqui o acesso DAO, porque é essa classe que eu vou utilizar, tá? Acesso DAO, e eu vou instanciar o objeto do acesso DAO. Então, como é que a gente instancia ou cria um objeto da classe? A gente chama aqui o nome do objeto, o nome que a gente vai dar para esse objeto, que é uma variável, chamar aqui de acesso D, recebe um new, a gente chama a palavra reserva da new, logo em seguida o nome da classe, que é acesso DAO. Como não tem construtor, então é um construtor vazio, não tem problema. Beleza, eu estou instanciando um objeto, tá? Estou instanciando um objeto da classe acesso DAO. Só tem um porém. Essa classe acesso DAO, não, acho que instanciar aqui ele vai instanciar de boa. Vamos testar aqui dando um var dump, chamando aqui o nosso objeto acesso D, para a gente testar aqui na interface pública. Para a gente executar um arquivo diretamente aqui do NetBeans, sem precisar ter que ficar indo lá na pasta, coisa assim, vamos mudar aqui do lado do martelinho o nosso navegador padrão, vou colocar como Chrome. E para executar esse arquivo específico, ó, a gente utiliza a tecla de atalho Shift mais 6, ó, mais F6, desculpa. Aí ele vai abrir aqui o nosso navegador, sendo que acontece o seguinte, ó, deu um erro fatal. Ele está dizendo que a classe conecta não foi encontrado. Por quê? Quando eu criei aqui a herança, dizendo que a conecta é filha da acesso DAO, eu esqueci, e eu não posso esquecer de dar um include dessa classe aqui dentro. Include once, dá um include da classe conecta aqui dentro. Então não posso esquecer, tá? Então dando include, aquele erro vai se resolver. Vamos lá, vamos atualizar. Tá lá, aqui está o objeto que eu acabei de criar. Ele não tem nenhum atributo, não tem nenhum método, não tem nada ainda, por enquanto, tá? O que nós teremos aqui? Nós teremos um atributo, que vai ser do tipo private, e ele é um atributo string, porque ele vai armazenar um texto, e a gente vai chamar de entidade, ou entity. O que seria uma entidade? A entidade é a própria tabela, a qual eu vou utilizar
para poder estar manipulando os dados. E qual é o nome da nossa tabela lá no banco de dados? A nossa tabela, ela se chama acesso, simples assim. Então, acesso. Se eu salvar aqui e der uma atualizada lá no index, ele vai dar uma mudança aqui, ó. Ele já vai colocar ali que eu tenho um atributo, ó, dentro desse meu objeto, que é entidade, o atributo entidade, que pertence à classe acesso DAO, que tem um encapsulamento private, tem um valor armazenado que é uma string chamada acesso, tá? Bem bacana aí. Beleza? A gente não vai ficar debugando dessa forma, não. Até porque é interessante, quando a gente for debugar, a gente utilizar aqui, ó, uma tag do HTML, que é uma tag chamada pré, que é para o código ficar até um pouco mais arrumado. Uma tagzinha que é pré-formatted, né? Que é uma pré-formatação, fica até mais organizado. Então vamos aqui salvar e atualizar, fica até mais organizado, tá vendo? A visualização do código ele fica mais legível com essa tag pré, a gente consegue ver aqui melhor, tá? Beleza, o que nós vamos fazer agora? Vamos aqui, ó, criar um único método nessa classe, que é um método que vai nos permitir ali selecionar todos os registros da tabela. É um método que eu vou chamar de selecionar, simples assim. Public function selecionar, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Esse método ele vai se utilizar aí de uma query, né? Então lembrando aqui que a gente tem aqui o método prepara, que ele prepara a query. Então vamos criar aqui a string da query. Para quem já estudou SQL, sabe que a query, o comando, né, a query, para que a gente venha a selecionar todos os registros de uma tabela, é o select, e todos os campos, né, select asterisco from. Aí aqui dentro de chave, vamos encapsular aqui a variável dentro das chaves, a gente vai chamar o atributo lá em cima com o operador this, porque o atributo ele não é estático. Então, quando um atributo ou um método dentro de uma classe não é estático, a gente chama com o operador this. Ó. This está aqui, ó, this entidade. Então, selecione todos os campos dessa tabela. Pronto, só isso. Select asterisco from this entidade. Então, essa é a nossa query. Sendo que a gente precisa preparar essa query. E o método que prepara a query é um método que pertence a essa classe, mas pelo fato da classe acesso DAO ser filha dela, eu posso chamar esse método através dessa classe acesso DAO. E para chamar um atributo ou um método estático, basta eu chamar aqui o nome da classe acesso DAO, dois pontos, o nome do método, que no caso é o prepara SQL. Tá aí. Vou guardar essa query sendo preparada nessa conexão numa variável que eu vou chamar de stmt, que é a abreviatura de statement, tá? Beleza. O que nós vamos fazer agora? Vamos simplesmente executar esse statement e depois retornar todos os dados. Então, variável stmt aponta para o método execute. Já existe esse método aqui para executar a query. E vamos retornar o que? Vamos retornar dentro dessa variável statement, apontando para o método fetchAll. A gente utiliza o método fetchAll quando a gente quer retornar muitos registros. Mas se eu quiser retornar somente um registro, eu utilizo apenas o método fetch. Tá? Como aqui eu quero retornar todos, o método é fetchAll. E vamos fazer o seguinte, manualmente mesmo, vamos cadastrar ali alguns níveis de acesso, alguns tipos de níveis de acesso
aqui dentro do nosso banco de dados para a gente testar esse método selecionar já aqui, ó. Então, a gente já vai testar ele. Então bora ver aqui, bora lá no nosso banco de dados. Vamos clicar aqui em acesso e aqui nós temos uma opção de inserir. A princípio eu tenho só 2 campos para inserir. Eu posso estar aumentando aqui mais campos, ó. Vou colocar 3 campos. O primeiro aqui eu não preciso dizer qual é o ID, mas o nível de acesso do primeiro administrador. Esse aqui eu posso colocar como supervisor. E aqui o último colocar como usuário, que é um usuário comum, né? Usuário. Então, administrador, supervisor e usuário. Vamos clicar em executar. Tá lá, ele inseriu, fez um insert. Se a gente clicar aqui na tabela acesso, já temos aqui os 3. Nós já podemos testar o nosso método selecionar. Então, bora lá. Vamos testar da seguinte forma. Vamos lá no index. Eu vou tirar esse vardamp daqui, tá? Eu já tenho aqui um objeto e eu preciso chamar aqui o método selecionar. Sendo que como ele é um método que vai selecionar mais de um registro, eu preciso colocar isso dentro de um laço de repetição. E o melhor laço de repetição para a gente utilizar nessa ocasião aqui é o foreach, onde dentro desse foreach nós chamamos aqui o objeto acesso DAO, apontando para o método selecionar. Aí nós passamos um as, onde os resultados eu quero que esses resultados venham nessa linha, né? Ou seja, para cada volta que o laço der, ele vai buscar uma linha, ou seja, um registro dentro dessa minha tabela. Cada registro é considerado uma linha, uma row, tá? Aqui é colunas, os campos são colunas. Então eu quero que ele faça isso. E o que ele vai fazer aqui dentro do foreach? Ele vai imprimindo. Vou dar um eco aqui. Opa, eu sempre esqueço a configuração do meu teclado. Vou dar um eco aqui, eu quero que ele imprima qual é o valor do ID. Ou seja, o valor do ID vai estar aqui dentro do objeto, lembrando que ele vai retornar um objeto, tá? O objeto linha, apontando para o atributo ID. Então é assim que a gente traz, ó, o resultado, vírgula. E eu quero também a questão do nível de acesso. Lembrando que o nível de acesso, se vocês olharem aqui, ó, ele vai retornar o texto, né? Se é administrador, supervisor ou usuário. Então bora lá. Dentro desse objeto linha, apontando para o atributo nível underline acesso, se eu não me engano, né? No final uma quebra de linha. Vamos salvar. Então ele tem que fazer isso aqui 3 vezes. Ele tem que imprimir o ID e o nível de acesso 3 vezes. O laço tem que dar 3 voltas, tá? Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. Vamos aqui no index e vamos atualizar. Tá lá, ó. ID1, ID2, ID3, nível acesso administrador, nível acesso supervisor, nível acesso usuário. Bacana, tá funcionando, né? Estamos aqui criando algo que está funcionando perfeitamente. Então bora fazer mais alguns testes, vamos prosseguir aqui no nosso projeto, tá? Vamos fazer o que agora? Como eu já tenho aqui o acesso DAO, né, feito aqui, funcionando tudo direitinho, eu só vou precisar ter esse método selecionar mesmo. Agora eu vou criar o meu usuário DAO, sendo que o usuário DAO ele terá mais métodos do que o acesso DAO. Eu preciso de um método para poder inserir um usuário, preciso de um método para editar um usuário, para selecionar, assim como eu fiz aqui, ó, selecionar diversos registros, diversos usuários. Preciso de um método para
para excluir um usuário, tá? E a gente vai fazer tudo isso orientado ao objeto dentro dessa classe usuário DAO. Então, botão direito, New, PHP Class, usuário, DAO maiúsculo, vamos dar um Finish, vamos dar um zoom aqui, 1, 2, 3, opa, nem sei mais, aqui 4, vamos deletar. A classe usuário DAO ela também será filha da Conecta, então extends Conecta. Só não posso esquecer aqui, ó, de dar um include once de preferência, tá? Ctrl barra de espaço aqui da Conecta. E nós teremos aqui apenas um atributo, que é o atributo a tabela, private string, o nome da tabela, né? Entidade. Se não me engano, o nome da tabela é usuário. É isso mesmo, usuário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um método para inserir um usuário. Perceba o seguinte, que eu não tenho nenhum usuário inserido aqui, na minha tabela usuário. Quando eu clico na tabela usuário, ele fala que o MySQL retornou um conjunto vazio, ou seja, não encontrou, ele deu um select asterisco from, tá vendo? Mas ele não encontrou nada. Então eu preciso inserir usuário, mas a gente vai fazer isso lá pela orientação a objetos, tá certo? Então bora lá. Então vamos criar aqui um método que vai ser público, public function, que eu vou chamar esse método de inserir. Como argumento aqui, né, o parâmetro, o argumento, dentro desse método, eu vou chamar o próprio objeto usuário aqui dentro. Eu posso chamar uma classe aqui dentro como um objeto de um método, tá? Isso aqui é perfeitamente possível. Então, usuário, chamar aqui a variável u. Então, esse argumento ele é do tipo objeto, que é o objeto da classe usuário aqui, ó. O interessante é que ele já vai ter todos os atributos, inclusive eu já vou poder ter acesso aí aos métodos get e setter, que essa é a intenção, tá? E vamos aqui para a nossa query. Como é que é a query para inserir um registro? Se você já fez o curso de SQL ou de MySQL, ou já conhece a sintaxe, ok. Se não, eu tenho este curso na minha plataforma, A3Tech, que é EAD. Na verdade, eu tenho dois cursos. Eu tenho um curso de MySQL completo e também tenho um curso de SQL Server, mas só que as sintaxes são as mesmas, tá? Os comandos são parecidos. A linguagem SQL é uma só. Só muda assim a questão do dialeto de um banco para o outro, tá? Mas para inserir é o insert into. Aí a gente aqui chama a entidade a qual quero inserir esses dados, que é o this entidade. Insert into o nome da tabela, que a gente abre e fecha parênteses e colocamos os campos na sua devida ordem, na devida ordem, tá? Por exemplo, eu não preciso inserir o ID, que ele é auto-incremento, mas eu preciso colocar nome, login, senha e ID underline acesso. Então bora lá. No campo nome, login, senha e o ID underline acesso, insira esses values. Quais values? Esses values que eu vou inserir são coringas, que depois eu vou substituir por valores que eu vou buscar ali com o método get no meu objeto. Então é um valor a ser substituído, e isso aqui na sua ordem. Significa que o primeiro coringa se refere ao nome, o segundo se refere ao login, o terceiro à senha e o último ao ID do acesso. Precisamos também chamar ali do usuário DAO o método prepara SQL e armazenar isso aqui dentro de um objeto, de uma variável, né, que eu vou chamar de statement, tá? Lembrando que esse objeto está sendo armazenado aqui, ó, é o objeto do tipo PDO statement, tá?
Aí o que que acontece? Como eu preciso fazer uma busca por um valor a ser inserido, um value, esse statement pode chamar um método interessante, que é um método chamado bind value. Bind value, que ele recebe bind value, que ele recebe dois parâmetros. O primeiro é a qual coringa se refere, que no caso aqui é o primeiro valor, e o segundo é o valor em si que vai ser inserido, que a gente vai pegar do objeto U, apontando para o nosso método get. Se não me engano, o primeiro é o nome, né? Qual ele vai inserir o nome. O primeiro é o nome. Então, o objeto, ali, utilizando o método getNome, justamente para poder pegar o valor que está sendo armazenado dentro desse atributo do objeto, que é o getNome. Bem, Ctrl Shift seta para baixo. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser o símbolo do coringa. Aqui o terceiro tem que tomar muito cuidado. Eu não posso repetir valores aqui ou deixar faltando aqui alguns valores, não vai ser legal. Aqui eu vou só apagar o get nome, deixar get, dar um Ctrl barra de espaço, já me mostra os outros gets. É get nome, get login. Deixa eu apagar aqui, ó, Ctrl barra de espaço, get senha, e o último aqui é o get ID acesso, né? Get ID acesso. Tá aí. Busquei todos os valores. O que que acontece? Quando eu estiver executando o meu inserir, esse valor que ele pegar aqui, ele vai passar para dentro do quarto coringa. E é o valor que vai ser inserido nesse campo. E assim sucessivamente. O valor que ele pegar aqui da senha, que vai ser passada para o objeto, ele vai inserir no terceiro coringa, que é esse aqui, que equivale ao campo senha, e assim por diante, tá? O que que a gente faz agora? Agora a gente retorna a execução desse statement. STMT, apontando para o método execute. Execute. Pronto. Salvamos. Funciona? Vamos ver agora. Vamos testar agora mesmo. Então bora lá. Eu preciso de duas coisas aqui no meu index. Eu preciso incluir a classe acesso DAO. Opa, desculpa. Preciso incluir a classe usuário e a classe usuário DAO. Eu preciso dos dois objetos, tá? Então como é que a gente faz? Vamos dar um include. Dar um include aqui. Trazer aqui dentro da pasta model o usuário. Eu falei acesso, né? Mas é usuário e usuário DAO, né? Deixa eu dar um Ctrl Shift seta para baixo e aqui só chamar o usuário DAO, né? Opa, DAO. Então preciso dessas duas classes. E eu preciso instanciar os dois objetos. Vou instanciar aqui o objeto usuário DAO, recebe um new usuário DAO, não tem construtor, né? E o objeto usuário recebe um new usuário, também não tem construtor. Aqui, pessoal, eu estou colocando acesso D, né? Estou colocando a variável aqui com letra maiúscula, mas eu vou mudar aqui, vou colocar com minúscula, tá? Aqui também, ó, em usuário D, vou colocar U minúsculo. Perceba que eu mudei aqui, mas também tem que mudar aqui embaixo, senão ele vai dizer que a variável não existe, tá? E o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos instanciar alguns objetos, no caso aí alguns usuários, né? Objetos do tipo usuário, para poder estar testando aí o método inserir usuário. Então bora lá. Vamos aqui, eu vou deixar esse for each aqui retornando as linhas aqui mesmo, tá? Mas eu vou aqui, eu já instanciei, né? Na verdade, o que que acontece? Eu instanciei aqui o objeto usuário D, usuário DAO, né? Mas aqui é o seguinte, eu não vou incluir, eu não vou inserir só um usuário, então eu vou colocar aqui, ó,
usuário como é que eu coloco aqui? Será que eu coloco o usuário 1? O usuário 1 recebe um new usuário, beleza. Aí, usuário 1 aponta para o método set. Eu não preciso passar set ID, só preciso passar set nome, login, senha e ID acesso. Então vamos lá, set nome. Eu vou aqui me cadastrar, colocar Anderson Henrique. Vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, tá? Aqui eu vou chamar agora o set, deixa eu apagar, set login. Vou simplesmente colocar Anderson, Ctrl Shift seta para baixo, deixa eu apagar aqui, ó. Agora é o set senha. Set senha, eu vou colocar 1, 2, 3 ABC, bem simplesinho, só para fazer um teste mesmo. Ctrl Shift seta para baixo. Agora o set ID, né? Set ID acesso tem que ser do tipo inteiro. Por quê? Porque dentro da cardinalidade aqui, ó, quando eu venho aqui em acesso, ele vai puxar o nível de acesso de acordo com um número que corresponde a esse nível de acesso. Ou seja, o administrador vai ser o ID1, supervisor ID 2, usuário ID 3. Então quando eu for passar aqui o valor, tem que passar número 1 para administrador, número 2 para supervisor, número 3 para usuário, que é assim que ele vai fazer a cardinalidade. Ou seja, é assim que ele vai fazer a referência da chave estrangeira dentro da chave primária ali, né? Vai fazer a referência da chave estrangeira, né? É a chave estrangeira se referenciando lá na chave primária, tá? Ou seja, é o tipo de paridade, 1 igual a 1, 2 igual a 2, 3 igual a 3. É a paridade que a gente chama de 1 para 1, né? 1 para 1. Ou seja, aquele número tem que corresponder dentro da paridade. Deixa eu salvar aqui. Então já tem aqui um usuário instanciado. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar e colar e vou só mudar o seguinte, ó. Eu vou mudar aqui para usuário 2. Usuário 2, usuário 2, 2. E para finalizar aqui 2. Eu vou mudar os dados, né? Aqui, Robson Silva, usuário Roche, Robson, senha ABC 1, 2, 3, nível de usuário 2, beleza. E tá bom, né? Poderia até cadastrar um terceiro usuário. Vamos lá, copiar e colar, que a gente está fazendo na mão assim mesmo, sem formulário, porque a gente está fazendo os testes no código puro mesmo, tá? Usuário 3, então é um novo objeto. Perceba que são 3 objetos diferentes, mas os 3 objetos eles são instanciados da mesma classe, que é a classe usuário DAO, tá? Opa, da classe usuário, mas são 3 objetos diferentes. O método que eu vou utilizar, que é o método para inserir, é o método inserir, que está na classe usuário DAO, mas é o mesmo método para os 3 objetos. Isso aqui é bacana. Então bora aqui colocar Anderson Henrique, Robson, Alice Mendes, usuário Alice, senha DBC 745 e vamos colocar aqui ela com nível de acesso 3, beleza. Tô testando? Ainda não.
só estou aqui criando os objetos. O interessante é que se eu der um var dump nesses objetos, eu vou conseguir ver esses objetos, ó. Se eu vier aqui e der um var dump, eu vou dar um var dump no usuário 1, usuário 2 e no usuário 3, só para a gente debugar e ver se esses objetos aqui, eles de fato, eles existem. É claro que existe, né? Mas vamos ver. Vamos atualizar. Tá ali, ó, os 3 objetos, ó. Objeto da classe usuário, objeto da classe usuário, tá tudo ok. Os objetos estão aqui. O que eu preciso agora é inserir esses dados. Na verdade, eu preciso verificar se a chamada a esse método aqui de inserir do usuário DAO, ela de fato vai ocorrer, vai acontecer, se vai retornar verdadeiro. Então eu preciso colocar isso dentro de um if, tá? Por exemplo, se usuário DAO, usuário D aqui no caso, né? Apontando para o método inserir esse primeiro usuário, que é o usuário 1, por enquanto eu vou só inserir o usuário 1, tá? Abre e fecha chave. Se retornar verdadeiro, eu quero que ele imprima na tela uma coisa interessante, ó, que é até uma mensagem de confirmação. Usuário, aí eu vou chamar aqui o usuário pelo nome, ó. Usuário, eu vou colocar aqui, ó, usuário 1, apontando para o método getNome, ó, que é para ele retornar o nome desse usuário que está sendo inserido. Usuário fulano de tal foi inserido com sucesso. Beleza, vamos salvar. Vamos fazer um teste. Assim que a gente der um refresh na página, ele já vai tentar executar esse código e inserir esse primeiro usuário aqui, que sou eu, tá? Então bora ver se isso vai acontecer. A gente vai ver tanto aqui quanto também já dá uma bisbilhotada aqui na tabela, direto no banco de dados. Vamos clicar aqui na tabela, vocês vão ver que ela está vazia, mas assim que a gente rodar lá a página, a gente vai certificar se foi inserido ou não, tá? Tá demorando um pouquinho. Aí, tá vazio. Então vamos simplesmente dar um refresh aqui, ó, recarregar a página. Ele tá dizendo o seguinte, ó, deu um PDO exception, tá dizendo que o valor na lista deu um no match, né? Como se fosse a contagem de coluna não bate com a quantidade de valores. Agora, por que ele disse isso, né? Que a quantidade de colunas não bate com a quantidade de valores. Eu tenho 7 nome, 7 logins, 7 senhas, 7 ID acesso. Por que não está batendo, né? Na hora de inserir. Nome, login, senha, ID acesso. Eu não tenho. Talvez seja. Ah, pessoal, o que acontece? Aqui eu coloquei um ponto, ó. Aqui é uma vírgula. Um erro de sintaxe aqui no SQL, ó. Uma bobeira minha, tá vendo? Então vamos salvar. Aqui é nome, vírgula, login, senha e de acesso. Vamos simplesmente aqui atualizar, ó. Beleza. Usuário Anderson Henrique foi inserido com sucesso. Essa mensagem aqui do ID 1 é a mensagem aqui de baixo, ó, que não deveria estar colada. Deveria ter colocado o seguinte, ó. Aqui ter colocado algum BR ou alguma quebra de linha. Beleza. Então ele inseriu o primeiro. Vamos ver se inseriu lá no banco de dados. Vamos dar uma atualizada, vamos clicar em visualizar. Perfeito. Inseriu, ó. Inclusive está fazendo aqui a cardinalidade, mostrando que aqui é o administrador dentro do relacionamento entre tabelas. Vamos agora inserir os demais ali, né?
Vamos agora só mudar aqui para usuário 2. Aqui, usuário 2. E pronto. Aí ele vai inserir agora o usuário 2. Tá? Vamos salvar aqui e vamos atualizar. Acredito que vai ficar melhor aqui a visualização da mensagem. Vamos atualizar. Tá lá, ó. Usuário Robson Silva foi inserido com sucesso. Então, se a gente vier aqui, ó, e visualizar, tá lá o Robson Silva, beleza. Não ficou legal isso daqui, ó. Não ficou legal isso daqui. Na verdade, o que eu tenho que fazer é o seguinte: é aqui, ó, dentro de um eco, colocar um HR para separar. É melhor, não dentro do laço. Agora vamos inserir o usuário 3. O usuário 3 é Alice Mendes ali, ó. Vamos salvar e vamos aqui só atualizar a página. Tá lá, usuário Alice Mendes foi inserido com sucesso. A gente der uma atualizada aqui, ó, visualizar. Tá lá Alice Mendes. Então o método inserir está funcionando perfeitamente. Bem, eu vou ficando por aqui. Vou trazer a segunda parte do desenvolvimento desse sistema, tá? Dessa aula, em uma outra oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, tenham captado aí um pouco mais da orientação ao objeto, utilizando aí o PHP. Lembrando que é uma linguagem sensacional, tá? E eu aguardo vocês aí na aula de número 2 desse projeto aqui bacana. Beleza? Professor Anderson Henrique, valeu. Até a próxima. Fui.